Boa tarde, bom dia e boa noite para todo mundo. Hoje estamos aqui entrevistando a liderança política, também advogado Celso Neto. Celso, em primeiro momento, se apresente para quem ainda não te conhece. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, Antônia. Muito legal a gente estar aqui fazendo um debate sobre assuntos políticos, sobre assuntos pertinentes à nossa sociedade. Então, é muito legal esse espaço que você vem abrindo para outras pessoas diferentes pensamentos para agregar na construção do crescimento que a gente tem aqui hoje. Para quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Celso Neto. Eu tenho 24 anos e desde criança eu tenho ideias muito fixas na cabeça. Duas. A primeira, da política. E de onde vem essa questão? Não sei dizer. Só que, desde criança, na formatura da quarta série, formatura da oitava série, formatura do terceiro colegial, eu sempre disse que eu ia ser prefeito de Uberaba ou presidente do Brasil, a depender de como estava a autoestima no dia. Essa é a verdade. Sempre tive essa intenção de servir ao público, de me doar ao próximo sem esperar nada em troca. E a segunda ideia que vem comigo desde sempre é a educação. Por quê? Eu comecei a minha vida escolar numa escola pública. E aí eu consegui ir para uma escola privada e quando eu fiz essa transição, eu tive um choque muito grande, porque a realidade de uma era completamente diferente da outra e eu, criança ainda, compreendi isso. E tinha certeza que os meus amigos da escola pública, eles teriam a possibilidade de chegar num patamar X. Os meus amigos da escola privada, eles poderiam voar a voos muito mais altos simplesmente pela falta de qualidade na educação. Então, isso permeou todas as minhas escolhas até hoje. Quando eu estava no terceiro colegial e fui escolher a universidade que eu iria cursar, o critério que eu utilizei foi qual é a universidade que mais formou presidentes do Brasil até hoje? E a Faculdade de Direito da USP. Então eu precisava dar um jeito de passar lá. Você sabe muito bem, tanto que é difícil, né? Que é a melhor universidade do hemisfério sul do mundo, uma das melhores do mundo e tudo mais. Mas eu me dediquei demais porque eu precisava estar na faculdade que mais formou presidentes do Brasil até hoje, para me qualificar enquanto pretenso político, enquanto pretensa liderança política lá na frente. Então, quem sou eu? Sou formado em Direito pela USP, sou advogado, mestrando em Direito e Educação, para estudar modelos de educação que deram certo pelo mundo, para ver como eles poderiam ou não se adaptar à nossa realidade. Então, sou mestrando na mesma instituição, uberabense de corpo, alma e coração, que abandonou tudo na vida para servir ao próximo por intermédio da política, por acreditar no poder transformador da política. E aí vem uma discordância nossa, né, Antônio? O poder transformador da política. Celso, em primeiro momento, fala um pouquinho como você acha quais são os problemas que você vê em Uberaba e como solucionar. Boa, excelente pergunta. Vamos lá, eu não tenho como falar que o problema não é outro a não ser educação. Porque tudo dali sai e tudo ali chega. E nossa educação municipal, seja na rede municipal, seja na estadual, a gente tem excelentes professores, excelentes diretores e a gente apresenta resultados péssimos. E ninguém está falando em Uberaba que a educação é um problema aqui. Isso me incomoda bastante. Na verdade, a gente vê propagandas institucionais da prefeitura elogiando a educação, que a educação em Uberaba evoluiu demais nos últimos anos, o que não é verdade. Se a gente pegar do mandato do atual prefeito, que é a mesma Secretaria da Educação desde o princípio, de 2013 até 2017, a evolução no IDEB, que é a prova que mede o desenvolvimento, o desempenho da rede de educação, aumentou 0,1 ponto. 0,1, com um investimento enorme que a gente tem aqui na cidade. Então, se eu acredito que a educação é a porta de entrada para a solução de todos os problemas que a gente tem na cidade, seja segurança, seja a área da saúde, seja a área de empreendedorismo da cidade, a gente tem sim que falar o tempo inteiro da educação para encontrar possíveis soluções para esse campo. E possíveis soluções, primeiro a gente parte de eleger representantes que entendam de educação, que saibam colocar a educação no centro do debate, que saibam dar a importância devida para a educação
e saibam como fazer com que ela tenha essa importância toda. Porque investimento em educação em Uberaba não falta. Não falta. Uberaba, historicamente, vem investindo muito na área de educação. Se a gente analisar a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual do ano passado para esse ano, ela previu investimento aí de mais de 320 milhões de reais na educação. Então, é muito dinheiro, muito dinheiro. Só que apresenta resultados péssimos. Se a gente for analisar, Antônio, olha o absurdo. Eu acho que você não sabe disso, já dando um spoiler aqui de um material que a gente vai lançar essa semana. Em Uberaba, se você pega 10 alunos do ensino fundamental, em Uberaba, na rede pública, certo? 10 alunos. Desses 10, só 2 sai sabendo, no 9º ano, sai sabendo o mínimo adequado em matemática. Não é sendo bom em matemática, é sabendo o mínimo adequado para a idade. Os outros 8 saem sem saber nem isso. Quando a gente vai falar de português, é metade dos alunos. Então a coisa é tão grave, o problema é tão drástico e ninguém está falando sobre isso. Isso me incomoda demais. E eu tenho tentado mostrar a transparência na área de educação que não existe aqui na nossa cidade. Então por isso eu tenho utilizado muito a minha rede para falar sobre educação. Quando as pessoas me perguntam, Celso, e segurança? Eu dou um jeito de puxar para a educação, porque não tem assunto mais importante que esse. Hoje, a gente tem quase 1.500 crianças sem vaga em creche, dado desse ano. Se a gente for considerar que a pandemia vai aumentar o desemprego, vai aumentar pessoas que estão com dificuldades financeiras, a demanda em creche pública vai aumentar. Se já não atende hoje a demanda que existe, imagina o ano que vem. E ano que vem ainda com a possibilidade de não ter o Fundeb, que está sendo analisado hoje. Então, assim, tem muito problema na área de educação e pouca gestão. Com uma gestão de qualidade, com projetos sólidos e construídos por quem entende, a gente muda de patamar a educação de Uberaba. Uberaba, pela quantidade de recurso financeiro que tem, Antônio, tinha que ter a ambição de ser a melhor educação, primeiro, de Minas Gerais, depois do Sudeste e depois do Brasil. Uberaba tem, sim, que bater de frente com cidades como Sobral, no Ceará, que a nota do IDEB é a maior no ensino básico fundamental, né? Sempre tirando o ensino médio de Pernambuco vem se destacando ao longo dos anos. Então, tudo que você me perguntar, eu vou falar de educação, porque é o assunto mais importante de todos e não tem ninguém falando sobre isso aqui na nossa cidade de maneira séria. Concordo contigo nesse ponto. E em relação à educação de acordo com os anos. Por exemplo, é impossível não fugir a âmbito nacional, porque ele está mais em pauta e abrange mais também até para o município. O governo Lula e Dilma, ele abrangeu muito mais nas faculdades, a pessoas entrando em faculdades, universidades e tudo mais. Só que deixou muito precariamente ensino médio e ensino fundamental. E o governo Bolsonaro, ele está em uma pauta totalmente na contramão de tudo. Você acredita que a gente esteja vivendo o pior momento da nossa educação nos dias de hoje? Falar em pior momento é difícil, porque a gente tem que comparar historicamente cada detalhe histórico que envolve o momento e tudo mais. Só que, se a gente for analisar os ministros da educação que a gente teve na gestão Bolsonaro, e falando só da questão educacional, é uma lástima. O Weintraub, o que ele fez, o que ele entregou de projeto na área educacional? Nada. Mas ele representava um pilar ideológico importante para o governo. Só que na educação, quanto mais a gente ideologiza essa questão, quanto mais a gente quer colocar as nossas crenças pessoais como política pública na área da educação, pior é. Então, o Weintraub, ele tentou fazer isso o tempo inteiro, por isso falhou miseravelmente. E é verdade que você falou, Antônio, que se a gente pega desde de 2000 para cá, em 19, 20 anos aí, a gente aumentou o nosso investimento em educação em mais de 150%. Aí fechou e voltou aqui. Mais de 150% aumentou a quantidade de dinheiro, de volume de dinheiro investido na área de educação, transformando o Brasil num dos países da OCDE que mais investe em educação do mundo. Do mundo. Em relação ao PIB. Mas isso, a gente não encontra um resultado na ponta. A gente tem que ser justo. A gente tem excelentes institutos federais. Excelentes. Os IFs. São excelentes. A gente tem excelentes universidades federais.
A gente tem excelentes universidades estaduais, como a que eu estudei. Isso tem que ser valorizado também, não pode jogar fora essa questão. Só que o investimento na área da educação, ele só faz sentido, isso tem pesquisas comprovando no mundo inteiro, só faz sentido se ele for de maior vulto, de maior quantidade, na educação básica, desde a creche, 0 a 3 anos, que é pré-escola, 4 e 5 anos, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. É ali que está a base para a formação do cidadão. A gente tem que reestruturar, se a gente for falar de âmbito nacional, a gente vai longe aqui. A gente tem que reestruturar toda a nossa concepção de educação para fazer uma educação mais voltada para aquilo que é útil na vida dos estudantes. Educação financeira, educação política, isso tudo tinha que estar dentro da escola para as pessoas se formarem enquanto cidadãs. E isso não acontece. Então a gente aprende coisa muito teórica, nosso ensino ele é muito teórico demais e não apresenta os resultados que são essenciais para mudar de patamar a nossa sociedade, entendeu? E hoje, por exemplo, um retrato do governo atual na área da educação, de novo, ressaltando, é que está sendo discutida a questão do Fundeb. E essa semana vai ficar muito essa discussão do Fundeb, né? Que é o recurso que mais movimenta a área da educação, corresponde a mais 50% do orçamento da área da educação no nosso país. É um recurso que vem da União, que é muito importante e tudo mais. Só que ele vence esse ano. Em dezembro de 2020, vence o Fundeb. Então, em 2021 não existe Fundeb mais. Sem Fundeb, o dinheiro da educação vai cair drasticamente para municípios e estados. Então, se isso vai cair drasticamente, menos investimento piora muito mais do que já está a realidade educacional do nosso país. Então, a Câmara dos Deputados está se movimentando para tornar o Fundeb permanente, fez essa movimentação durante do início desse mandato até hoje, e fez a movimentação para aumentar o recurso destinado ao Fundeb. Então, vai ter mais investimento na educação se essa PEC do Fundeb for aprovada. Mas o governo federal não entrou nessa discussão em nenhum momento. Na verdade, é o MEC que tinha que ajudar na condução disso. O Ministério da Educação que tinha que ajudar na condução dessa discussão sobre o Fundeb, porque o recurso vai ser aplicado na área da educação. E ele se absteve da discussão até então. E agora, nos 48 do segundo tempo, o que acontece? O governo mandou uma proposta para a alteração do Fundeb para que ele seja vigente com esse aumento só a partir de 2022. Além disso, inseriu no bojo do projeto uma renda básica, que não tem nada a ver com a questão educacional. É só uma forma de burlar o teto de gasto. Então, se a gente vai falar de educação, se a gente vai falar de gestão técnica, gestão qualificada, na área de educação, a coisa está bem complicada. Mas, assim, isso a gente está falando de âmbito nacional. A gente não pode esquecer, nunca, do âmbito municipal. A gente fica muito nessa discussão, né, de questão de presidente e tudo mais, e esquece da importância que tem um vereador na nossa cidade. Vamos dar uma volta pela cidade e perguntar, quem sabe, quem lembra quem votou para vereador e o que esse vereador fez na área da educação na nossa cidade. Entendeu? E quando a gente se preocupa demais com a questão nacional e esquece a municipal, aí a educação fica para trás mais uma vez. Até porque, como você bem lembrou, a União ela acaba tendo a responsabilidade do ensino superior, né? O ensino médio, ensino fundamental, educação infantil e pré-escola fica vinculado ao município e ao estado. Entendeu? Celso, em relação à desigualdade ligada à economia, que se casa muito com a educação, então vamos falar mais a respeito da educação, porque essa é a sua principal pauta. Em relação, por exemplo, assim, o pobre, muitas vezes, ele tem que fazer outras coisas, ele precisa trabalhar, ele precisa correr mais atrás, e muitas das vezes ele não tem o mesmo rendimento do rico. Então, por exemplo, essa desigualdade econômica, como que você acredita que deva diminuir para a educação ser mais acessível para a população? Então, quando a gente fala, igual você falou aí, da questão do pobre, que tem que fazer mais coisa, aí tem menos rendimento, eu não acredito que seja por aí. Entendeu? Quando a gente analisa a população brasileira como um todo, Antônio, e aí eu vou voltar na questão educacional, um estadunidense, ele produz em 15 minutos o que um brasileiro leva 60 minutos para fazer. A mesma coisa. Isso por quê? Porque a questão educacional do nosso país está muito aquém do que deveria ser.
Então, como a gente diminui a desigualdade no nosso país? De novo, educação. O nosso sistema educacional, que ele deveria gerar oportunidades, que é através da educação que você constrói uma oportunidade de vida, de transformar a sua vida, transformar a vida da sua família, porque a educação realmente transforma a vida das pessoas como transformou a minha. Na verdade, com o nosso sistema educacional público, só reforça essa desigualdade. Então, o maior reforço da desigualdade que a gente tem no nosso país é na educação. Se a gente for analisar as universidades federais, universidades estaduais, olha a faixa de renda dos estudantes que lá estão. Na verdade, a universidade pública deveria ser de acesso prioritário para quem não tem condição de pagar uma universidade privada, teoricamente falando. E não é isso que acontece, porque para entrar na universidade pública, você tem que ter um rendimento muito maior. E o ponto de partida de quem sai de uma escola pública é muito lá atrás, muito. Então, se a gente não mudar o sistema educacional como um todo, a desigualdade não vai acabar no país. Não adianta você criar a renda básica, que é importante, tem que ser feito. Não adianta auxílio emergencial, não adianta Bolsa Família, Fome Zero, não adianta nada desses programas se eles não forem combinados com um aumento na qualidade da educação básica. Como que você observa essa desigualdade? Situa um pouquinho mais nesse ponto, por favor. O que é observar a desigualdade, Antônio, para você? Observar a desigualdade, por exemplo, nessa relação que eu estou te falando. Uma pessoa um menino que estuda numa escola pública, ele, igual você falou outras vezes, ele sai não sabendo matemática básica. Ao mesmo tempo, dependendo da escola que ele estuda aqui em Uberaba, ele sai falando até quase francês fluente. Uhum. Então, essa desigualdade de renda que se casa com a educação, como você observa ela? Então, a questão da desigualdade, eu vivi na pele quando eu fiz a transição da escola pública para a escola privada, né? Na escola pública, Antônio, para você ter uma ideia, não sei se você tem uma escola pública ou privada, mas os meus amigos chegavam na escola e eles pensavam em comer o pão e tomar o leite, porque era a refeição que eles iam ter, entendeu? Então, o papel alimentar da escola, que só ficaram falando sobre isso esse ano por conta da pandemia e tudo mais, esse papel alimentar ele existe há muito tempo. Tem muita criança que vai para a escola só para comer. Só para comer. Olha isso. Olha o quão desigual é o nosso sistema. E aí, a gente comparando a minha ida para a escola privada, nunca isso seria uma preocupação lá, mas nunca. Nunca. Então, tem elementos que estão em volta da questão educacional que tem que ser considerados em toda tomada de decisão política. E aí vem o papel da política. Por exemplo, você sabe que existe uma lei federal aprovada em dezembro do ano passado que obriga todas as redes municipais e estaduais de educação a terem psicólogos nas suas redes, para os alunos, para os professores. Foi criada em dezembro do ano passado essa lei. Toda cidade, todo estado tem até dezembro de 2020 para se adequar a essa lei federal. Você acha que Uberaba está pronta? Não. E por que o psicólogo, não só o psicólogo, o assistente social é tão importante na educação pública? Porque a quantidade de abuso, de assédio, de tudo que a gente tem dentro da escola pública, né, a vivência dos alunos da escola pública com suas famílias, com as pessoas ao seu redor, é muito grande mesmo. E só quem viveu, vive e com pessoas da escola pública fez parte desse mundo, sabe o quão complicado é e que, de novo, não é uma questão de investimento, é uma questão de como investir esse dinheiro, de como valorizar o professor, de como atrelar as questões ao desempenho para você estimular professores de qualidade a continuarem melhorando as suas turmas e tudo mais. Então, assim, é uma gama muito grande de soluções que tem que ser adotada para atacar exatamente a questão da desigualdade. E as universidades no Brasil, elas têm um problema que a gente não vê em outros lugares do mundo. Por exemplo, em Harvard. Eles consideram muito mais de onde você partiu para chegar onde você chegou do que onde você já chegou. Porque muitas vezes você teve que correr muito mais para chegar naquele lugar. Entende o que eu estou falando? E a universidade, que é a melhor do mundo, Harvard, considera exatamente o seu ponto de partida para ver onde você chegou. E aqui no Brasil, não. Como o nosso método ele é uma prova e acabou,
você simplesmente olha onde a pessoa chegou. Então, a deturpação está aí também. Então, você não consegue levar o acesso ao ensino superior às pessoas que mais precisariam gerar oportunidade de trabalho. E outro elemento que é fundamental nessa discussão para diminuir essa desigualdade, Antônio, e aí eu acho que você vai concordar comigo, é a questão do ensino profissionalizante. O nosso sistema educacional, ele criou, e aí o papel do PT é muito grande nisso, né, para criar a ilusão do ensino superior, de achar que se você tem um diploma, você vai estar empregado e você está garantido na sua vida. Então, criou-se um fetichismo na questão do ensino superior. E países que têm uma educação de ponta, por exemplo, a Alemanha, não existe esse fetichismo com o ensino superior. Algumas engenharias, por exemplo, na Alemanha, você vira engenheiro pelo ensino técnico, pelo ensino profissionalizante. E aqui no Brasil a gente não valoriza isso ainda, entendeu? Então, assim, é uma reforma tão grande, mas tão grande que a gente tem que fazer, que só vai acontecer para diminuir a desigualdade no nosso país quando elegermos representantes dentro da política que tenham genuinamente essa preocupação com a educação, que coloquem a educação como centro do seu debate e que saibam como fazer isso. Porque a gente ouve, né, de 2 em 2 anos, a eleição para vereador e prefeito, a eleição para deputado, governador e presidente. A cada 2 anos a gente ouve: eu vou lutar pela educação, saúde e segurança. Como? Como? Aí está a diferença. Entendi. Celso, eu sei que é muito errado a gente colocar esses estereótipos em caixinhas e falar para qual você se encaixa melhor. Mas se fosse para você se colocar, como você se colocaria politicamente? E se você não Direita, se esquerda, coloca de centro, é isso, né? nenhuma forma, por exemplo, fala em relação a assuntos mais abrangentes, por exemplo, casamento LGBT, descriminalização das Aham. drogas, a questão da Tá, tem legalização do muito tema aí aborto. já. Deixa eu responder, a gente vai entrando. Senão eu não respondo tudo, eu esqueço. Não, fala Então assim, tá, porque aí a gente abrange um pouco mais e entendi. consegue te entender. Beleza. Todo mundo me pergunta, por eu me colocar como uma liderança política, ter me preparado muito para isso. Todo mundo me pergunta, né? Se é direita ou de esquerda? Se é Bolsonaro ou se é Lula? É sempre assim. Não tem problema me perguntar isso. Só que a minha resposta ela é exatamente a mesma para todo mundo. A divisão de extrema direita, extrema esquerda, ela só fazia sentido no momento histórico que ela surgiu. Depois ela foi perdendo o sentido, ainda mais no Brasil, ela perdeu completamente seu sentido. Hoje o que existe, na minha opinião, é uma apropriação de discurso, tanto de uma pseudo-direita quanto de uma pseudo-esquerda. Então a gente tem hoje um representante da direita, que é Bolsonaro. Se a gente for analisar as medidas que ele vem tomando ao longo dos anos e as medidas que ele tomou enquanto deputado, o que ele tem de direita, eu ainda não sei. Eu ainda não sei. Se a gente for comparar a origem do conceito. Se a gente for analisar o representante da esquerda, que é o Lula, o que ele fez da questão de esquerda genuinamente durante seus mandatos, né? Então, assim, isso virou apenas uma apropriação de discurso que um retroalimenta o outro. Isso é prejudicial para o debate político, na minha opinião. O que faz sentido para mim? Colocar a ciência no centro. Você, gestor público, você, político, ao tomar a sua decisão, você tem que considerar o que a ciência, o que as evidências, o que os dados mostram para que você possa tomar a sua decisão. E não a sua crença pessoal. Quanto mais crença pessoal a gente coloca dentro da política, menos técnica ela é e continuamos patinando, seja com representantes pseudo-direita, seja com representantes da esquerda. Vamos continuar do mesmo jeito. Então, eu falo que eu vou sempre ser chamado de direitista pela esquerda, de esquerdista pela direita. E tudo bem, não tem problema, faz parte. E aí eu vou ter a certeza que eu estou no caminho certo. Que a partir do momento que você consegue colocar a sua capacidade técnica, a sua preparação à frente da sua crença pessoal, a gestão pública muda de patamar. Se a gestão pública muda de patamar, a vida das pessoas melhora. Entendeu? Senão eu continuo fazendo discurso para o meu fã-clube e o outro continua fazendo discurso para o fã-clube dele e a gente continua patinando. E não existe
essa polarização extrema que as pessoas colocam. Isso é extremamente negativo para nós que estamos aqui embaixo. Extremamente negativo, entendeu? Respondido? Respondido, mas fala um pouquinho a respeito dos temas que eu te coloquei. Tá, dos temas nacionais. Por exemplo, Vamos lá. Tudo, 100% das questões, elas têm que passar por uma análise técnica. Bom, tudo, 100% das coisas. Casamento LGBT. É um absurdo 2020, julho de 2020, surgir como dúvida ainda. É um absurdo um país como o Brasil ter tido a atuação do Supremo Tribunal Federal para encaminhar as discussões com relação a isso. É um absurdo. É um absurdo a proibição de doação de sangue por homossexuais hoje, que existia até esse ano, gente. Entendeu? Mas isso acontece por quê, Antônio? Toda a questão que você me perguntar vai ser nisso. Porque existe essa polarização no nosso país que ela é artificial. E ela é propositadamente colocada ano após ano para que as pessoas continuem afastadas e não dialoguem. Por exemplo, a gente está aqui, a gente pensa diferente em muitas questões, pensa semelhante em outras tantas, certo? E aí, se fôssemos representantes ideológicos de um lado ou de outro, a gente não estaria aqui conversando. Ou a nossa conversa ia ser só eu tentando te convencer do que eu penso, né? E você tentando me convencer. E, na verdade, o debate ele tem que estar não no centro fisiológico que existe hoje, mas tem que estar no centro. Porque quem tem que ser o objetivo, o objeto final das políticas públicas? A população. E não o meu fã-clube. Entendeu? uhum. Só que a gente leva, e aí eu vou trazer uma outra questão aqui, puxando de novo para a educação. Qual é o tema mais debatido na área da educação hoje? Isso já tem uns 4, 5 anos que só falam disso. Se deve ou não ensinar gênero na escola. É só isso, cara. É só isso. O nosso presidente, ele foi numa entrevista numa rede televisiva com uma cartilha que nunca existiu, nunca foi distribuída, porque ele queria polarizar nessa questão. Entendeu? E aí usa argumentos ideologicamente deturpados e tudo mais. Mas, enfim, esse é o assunto que está sendo discutido. Só que se a gente vai nas câmaras de vereadores, se você analisar todas aqui da nossa região, todas tentaram aprovar projetos que proibiam ensinar questão de gênero dentro da escola. E toda a discussão entre vereadores, que nem tem competência para debater isso, mas tudo bem, entre vereadores nas cidades, fica pautado na questão de deve ou não ensinar gênero na escola. Enquanto isso, a gente tem problemas tão básicos, mas tão básicos, que se vocês que estão assistindo a gente não conhecem, sugiro que acompanhem lá no meu Instagram, que eu tenho falado sobre eles. E vou falar sobre um semana que vem, que é a questão estrutural. Todos os dias, as crianças, os professores, os diretores, os servidores da educação estão correndo risco de vida dentro das escolas. Risco de vida. E eu vou mostrar o porquê. E a gente está querendo discutir uma questão que é importantíssima, é essencial. Mas enquanto a gente tiver políticos que só sabem polarizar os temas, criar um nós contra eles, seja de direita, seja de esquerda, a questão não vai para frente. Não vai, esquece. Qualquer tema que for. Entendeu? Então a gente tem que mudar. E é uma coisa muito complexa. Porque políticos assim, que colocam a gestão pública na frente, que colocam a pessoa, o indivíduo, como o centro da sua tomada de decisão, que colocam a ciência como fundamento para tudo aquilo que fala, essas pessoas, elas só são eleitas em contextos de educação de maior qualidade. Então, se a nossa educação está de péssima qualidade, essas pessoas não chegam no poder. Se essas pessoas não chegam no poder, a educação não melhora de qualidade. Entendeu? Olha o tanto que isso é complexo. Entendi. Fala um pouco a respeito. Você acredita na manutenção do capitalismo para melhor abranger a população, ou você acredita em uma outra forma de política? Na verdade, Mas já pensar... emendando um pouquinho a pergunta, se Vai. você acredita que a gente vive em uma democracia? A gente vive sim numa democracia que não é plena. Esse é o ponto. Ela não é plena. Entendeu? A democracia burguesa, você acredita ela ser falha?
Quando a gente denomina assim burguesa, proletária, a gente já vai para um outro debate que para mim não faz o menor sentido a gente entrar. Mas vamos lá, respondendo a sua questão. A gente não vive uma democracia plena no nosso país porque a gente deturpa todo o nosso sistema. Por exemplo, a gente tem um presidencialismo, né? Nós optamos, enquanto sociedade, por viver num presidencialismo. Só que por muitos momentos da nossa história, a gente viveu um parlamentarismo às avessas, ou um presidencialismo de coalizão, entendeu? A gente tem que ter participação popular na tomada de decisão de política pública. Tem que ter. O que a gente cria? Audiência pública. Você já foi em alguma audiência pública? Já. Você já foi, então você sabe como é. Uhum, sei sim. O que menos tem lá é público. O que menos tem lá é gente como a gente, entendeu? Então é uma questão que é criada para democratizar a gestão, mas que na verdade é só uma porcelana para enfeitar ali, para inglês ver, né? Trazendo uma expressão histórica. É porque é Então a mais nossa feito nos democracia bastidores, né? Porque a relação daquilo ali é meio para se mostrar. Mas não, a discussão mesmo e o projeto em si, ele é mais mostrado nos bastidores. e inclusive a linguagem adotada em audiências públicas é uma linguagem muito complicada. Acontecem as audiências públicas em horários que a população não pode ir. As Então, pessoas nem sabem que está acontecendo a audiência pública, entendeu? Então a gente tem que mudar o olhar sobre isso para que a gestão realmente seja democrática e a gente alcance a democracia plena tão sonhada. Então a gente tem que continuar buscando a democracia plena. Não é porque a gente tem uma democracia que não é plena, que apresenta suas falhas, que a gente tem que alimentar discursos de ódio, como a gente vê de pessoas que são defensores da ditadura, né? Isso a gente tem que lutar contra o tempo inteiro, caminhando no sentido de uma democracia plena, que, claro, não é perfeita, nunca vai ser, certo? E outro ponto, a questão do capitalismo, o Antônio, todo modelo a gente tem que ir buscando aperfeiçoar ao longo dos anos. Todo. E aí, de novo, a gente volta numa questão filosófica que não é benéfica para o debate político. Por quê? A gente tem uma romantização de um do lado direito e a gente tem a romantização de outro do lado esquerdo. Quando, na verdade, quem está na ponta não quer saber se é capitalista, se é comunista, se é socialismo, se é ao contrário, o que é. As pessoas querem uma evolução na qualidade de vida, entendeu? A gente vive numa sociedade capitalista que é o que tem feito sentido para a sociedade, que tem que ser aperfeiçoado. E a gente já passou por inúmeras experiências com Estado maior, Estado menor. E essa discussão ela é falha o tempo inteiro, porque ela é puramente teórica. Puramente teórica. Quando a gente teve um governo de esquerda, ou que se vestia de esquerda, que teoricamente aumentaria o tamanho do Estado, o que ele fez? Justamente o contrário. Entendeu? Então, essas apropriações de discurso, elas só são maléficas para a gente. Só é maléfica para a educação, para a área da saúde, para a área da segurança, para todas as áreas. E o tempo inteiro, Antônio, a gente tem que brigar contra elas no campo pragmático. Se a gente for discutir filosofia, for discutir a questão histórica e tudo mais, a gente vai para uma outra ala, que aí são devaneios, são áreas que a gente tem que trazer os pensadores antigos para bater e a gente conversar sobre eles aqui. E uma conversa importante também, mas para outra hora. Mas do ponto de vista prático, vivemos num capitalismo. Quem gera emprego no nosso país hoje é o empreendedor, ele tem que ser valorizado, ele tem que ser ouvido. E é o empreendedor, é o pequeno empreendedor. Quem gera emprego em Uberá, por exemplo, é o pequeno empreendedor. E ele tem que ser ouvido, ele tem que ser valorizado também. Porque ele gera emprego, ele gera renda, ele faz a economia girar. Ele tem que ser ouvido. Aqui na cidade de Uberaba, é muito difícil empreender. É muito difícil empreender. Eu que lido na área de política pública aqui também, eu sinto dos empresários, do menor ao maior, uma dificuldade extrema de fazer aquilo que ele quer, que é empreender só. Isso tem que ser mudado aqui na nossa cidade. Aqui em Uberaba, dependendo do setor de atuação, você tem 3, 4, 5, 6, 7, 10 órgãos de fiscalização, cada um falando que você tem que fazer uma coisa. E aí você atende um, mas aí o que você está atendendo um não atende o outro. E aí? Aí o empreendedor ele fica na mão de toda essa questão. Isso tem que ser transformado também, e só é transformado a partir de alguém que tenha conhecimento técnico na área e saiba ouvir o setor, né? Tem que saber ouvir o setor e não porque virou político, aí tem que se distanciar da sociedade, andar de terno e gravata o tempo inteiro e
e andar sobre sapatos de sei lá o que, não é assim que funciona. A gente tem que estar o tempo inteiro próximo da população, próximo do trabalhador, próximo do empreendedor, próximo do aluno também. Celso, uma questão que eu gostaria muito que você conseguisse dialogar isso comigo é a questão do juspositivismo, que a gente coloca como um juiz ele fazendo normas para controlar a população. De certa forma, esse sistema ele não é degradante para a população, porque é um de cima que governa um de baixo, e não um político que abrange a população como um todo? Antônio, devo uma pergunta para você. Qual é a outra opção ao juspositivismo? O justnaturalismo. E a gente vai entrar numa questão jurídica aqui de teoria geral do direito, né? Não, eu Aqui falo isso completamente pelo oposto. simples motivo, porque, por exemplo, nessa pandemia, com tudo acontecendo, a gente vê vários casos de juízes colocando o nome dele em relação a políticas públicas, entende? Então, aí a Isso, aí a pergunta gente... que eu te faço é Bom, justamente ligada nisso, se é tá, condizente ou se não, se você acha que... tá. Então a gente está indo não questão de juspositivismo e justnaturalismo, é questão do ativismo judicial, né? Mas nessa área do ativismo judicial que o juiz ele acaba assumindo funções que a prerrogativa é de outro poder, Uhum. seja do executivo, seja do legislativo. Isso é o ativismo judicial. Isso tem acontecido muito no nosso país ao longo de todos os anos. Eu trabalhei na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. E lá a gente tinha todos os dias, a maior demanda era a questão de medicamento. Então era o Poder Judiciário tendo que decidir se a prefeitura, no caso ali o Estado de São Paulo, teria que fornecer o medicamento para aquela pessoa. Então a pessoa tem que ir para a justiça para conseguir acesso ao medicamento. Olha o tanto é errado isso, entendeu? Então assim, tem sim um movimento do próprio judiciário ultrapassando os seus limites para atuar, mas tem também uma demanda populacional de, olha, o executivo não está me atendendo, então tem que buscar uma alternativa. E a população tem visto no judiciário essa alternativa. Só que a partir do momento que um poder extrapola as suas competências e atinge a função, a prerrogativa que é do outro poder, a gente tem uma confusão tremenda na relação de freios e contrapesos que deve existir. Entendeu? Então, o ativismo judicial ele não é benéfico para o nosso país, apesar dele ter sido necessário em muitos assuntos. Por exemplo, a questão do casamento LGBT que a gente conversou mais cedo. Entendeu? Se não fosse o ativismo judicial, talvez a gente estaria até hoje com a mesma discussão. Entendeu? Então, ele é importante em alguns momentos, mas ele não é o caminho correto para que as coisas aconteçam. Só que, de novo, qual que é o remédio para isso? O remédio para isso é educação. Para quê? Para que pessoas mais qualificadas cheguem ao poder e saibam atender as demandas da população com maior coerência. E aí não vai precisar que o judiciário assuma essas posições. Entendeu? Então não adianta só criticar o judiciário, porque muitas vezes ele tem feito um trabalho que é necessário que sem ele não teria acontecido. Olha o tanto que é complexa a situação, né? Que elas se retroalimentam. Faz sentido? Total. De certa forma, um tanto superficial, mas eu digo que compreensiva. É, isso aí. Em último momento, Celso, fala o que a população de Uberaba pode esperar de você. Pergunta, hein, cara? Ué, Boa, vamos lá. O que a população de Uberaba pode esperar de Celso Neto? E aí eu conto mais um pedacinho da minha história, Antônio. Eu segui uma trajetória muito boa na Universidade do Estado de São Paulo, a USP, Faculdade de Direito lá. Aproveitei todas as oportunidades que eu tive para me preparar. Em 2015, Antônio, eu fui com a delegação brasileira no evento mundial da ONU, que é o NMUN em Nova York. E foi a primeira atuação política que eu tive na minha vida, com 18 anos, e já em política internacional, fazendo a diplomacia lá, representando o país lá. E pela minha atuação no evento, a gente ganhou, a delegação brasileira ganhou menção honrosa na ONU. Além disso, eu tinha uma admiração tremenda pela forma de gestão pública alemã,
pela construção do sistema educacional alemão, pelo direito administrativo alemão. Então, eu precisava, de alguma forma, passar um tempo lá, estudar um tempo lá, para entender como eles lidam com gestão pública e o que tem por trás de tudo isso. Então, eu precisava passar um tempo lá, eu precisava morar lá na Alemanha, estudar na Alemanha. E para conseguir isso, eu tive que aprender a falar o alemão. Além disso, eu tive que conseguir uma bolsa, que chama Bolsa Mérito Acadêmico, senão eu não conseguiria me manter lá para estudar na Alemanha. E eu consegui, para ter acesso a essa Bolsa Mérito Acadêmico, eu tinha que ter uma média ponderada mais ou menos acima de 9 para conseguir no curso inteiro. E a minha média ponderada no curso de Direito da USP era e foi até o fim 9,1. Então, eu estudei demais para tudo isso, para conseguir morar lá, fazer o meu trabalho lá na Alemanha. Passei 6 meses morando lá, aprendi demais. Quando saí da faculdade, tive todas as oportunidades no setor privado que você imaginar. Todas. E, apesar disso, optei por trabalhar na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, para trabalhar com política, fiscalizando a educação municipal de Ribeirão, certo? E usando o conhecimento que eu tive o privilégio de ter acesso em prol das pessoas. E aí eu abri mão do setor privado, abri mão da vida que a maioria dos advogados escolheria, né? Da vida de muito luxo, muito dinheiro, para atuar no setor público, lá de Ribeirão Preto, para entender como eu podia ajudar na área de educação municipal e trazer esse projeto para Uberaba. Então, o que eu fiz lá em Ribeirão, já contando da maneira mais rápida possível. Em Ribeirão, a gente tinha um problema muito grande, que lá tem muito dinheiro e pouco desempenho na área de educação, certo? Assim como Uberaba. E aí, a gente tinha que identificar quais os problemas da rede, porque ninguém sabia falar ou problemas, todo mundo só falava, tem que melhorar, mas não sabia o quê. A gente fez uma pesquisa muito extensa em parceria com os professores, com os diretores, com os cozinheiros, para chegar num consenso em quais pontos que a rede municipal de Ribeirão Preto tinha que melhorar. E hoje, considerado por muitos, o portal de transparência na área de educação, que é mais transparente e mais democrático, foi criado por mim e está em atuação lá em Ribeirão Preto, levando uma melhoria na área educacional lá da cidade, que não teria acontecido sem essa ferramenta. É a mesma ferramenta que a gente está trabalhando para inserir aqui em Uberaba. Então, o que o Uberaba pode esperar do Celso Neto? É um cara que, mesmo tendo assumido a chefia da equipe lá na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, abriu mão de tudo isso por um propósito de atuar na gestão pública aqui de Uberaba. Ah, Celso, mas por que você não ficou em Ribeirão, então? Porque o meu vínculo é Uberaba. E eu tinha que começar aqui. O meu primeiro trabalho na área política de maneira direta tem que ser em Uberaba e será em Uberaba. Então, Uberaba pode esperar do Celso Neto sempre muito preparo, muita qualificação para tudo aquilo que eu for falar ou fazer na área da política pública uberabense. Muito fundamento para tomar a decisão mais acertada possível, para elevar o nível da gestão pública de Uberaba, que vai, consequentemente, melhorar a educação da nossa cidade, e aí a diferença será sentida lá na ponta, que muitas vezes é esquecida. As políticas públicas na área educacional, ou de maneira geral, nunca olham para quem está na ponta, nunca olham para o aluno. Isso precisa mudar. Nunca olham para o professor, nunca ouvem o professor, nunca ouvem. Isso precisa mudar. E com pessoas com o meu perfil, a gente vai construir um projeto de Uberaba diferente aos poucos, valorizando muito a juventude, valorizando muito os universitários que a gente tem aqui na nossa cidade, que fazem um trabalho muito interessante e que tem sim que ser valorizados, valorizando muito, mas muito mesmo, quem pensa que a gestão pública ela tem que ser o mínimo possível ideologizada. A gente tem sempre que colocar a ciência na frente, a gestão pública na frente, a base científica, dados para tomar decisão política, e não aquilo que eu acho ou que eu deixei de achar. Entendeu? Então, esse é o Celso Neto, e espero que você tenha gostado, Antônio, do nosso papo. Eu achei muito legal. Estou aberto para a gente fazer mais vezes. Quem assistiu, se gostou, já comenta aqui. Se não gostou, também comenta aqui. Pode me chamar no Instagram, no WhatsApp. Fala suas redes sociais. Fala suas redes sociais para o pessoal te achar, para o pessoal saber mais sobre você, te chamar, conversar, construir junto.
Boa, é isso aí. @CelsoNeto11_. Segue lá e eu respondo todo mundo porque eu acredito na gestão pública dialogada, né? Não é, eu não sou o dono da verdade, o Antônio não é o dono da verdade, ninguém é o dono da verdade, apesar de muito político se achar assim. A gente constrói em conjunto. Então, quem já me segue, quem já conversa comigo, comenta nas coisas que eu posto, sabe que eu chamo, a gente conversa, constrói em conjunto, que isso é o mais importante, não é, Antônio? É na diferença, é na diversidade que a gente cresce, não é isso? E o Perfeito. Uberaba só tem a ganhar. Perfeito. Muito obrigado, viu, Celso? Eu que agradeço.